Como realizar PROC-V no Power BI? Pessoal, essa dica aqui é muito boa e muito útil. E eu vou dar duas opções, porque a primeira é a mais comum de vocês verem por aí, mas em muitos casos ela dá errado. Então eu já vou mostrar para vocês os dois casos e como que a gente consegue utilizar essa fórmula sem nenhum problema. Mas já vai deixando o like e se inscreve no canal, que isso me ajuda muito. Então, primeiro vamos entender o que a gente vai fazer. Eu tenho essa tabela aqui de etapa, onde eu tenho o ID, tá bom? E eu quero adicionar uma coluna aqui com o responsável, que está nessa outra tabela. Uma tabela bem simples, onde eu tenho ID e responsável. Então, basicamente, com base no ID, eu vou fazer esse cruzamento de dados, beleza? Então, já vai uma dica que às vezes trava vocês, que é, veja se o modelo, né, se o tipo de dado da sua coluna está correto. O que eu quero dizer com isso? Ó, aqui a gente está como número inteiro. Se eu vier na etapa e olhar esse ID, ele está como texto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para não ter problema é vir aqui nesse ID e trocar de número inteiro para texto. Beleza? Assim a gente evita qualquer tipo de erro e ele vai poder combinar os dados das duas tabelas. Perfeito até aqui. Então, agora o próximo passo é trabalhar em cima da tabela etapa. Eu vou adicionar uma nova coluna, tá bom? E eu vou chamar ela de responsável. A primeira forma que a gente vai utilizar vai ser a lookup value, tá bom? Então eu vou pegar ela aqui. E como que ela funciona, pessoal? Primeiro eu vou colocar aqui qual que é a coluna que eu quero trazer os dados. Então vai ser o quê? A coluna responsável da tabela responsável. Beleza? E depois, o que eu vou fazer? Onde que eu quero procurar os dados? Pode perceber que quando eu coloquei vírgula, ele só trouxe as colunas da minha tabela responsável, tá bom? Porque eu estou procurando lá nela. Então, eu vou vir o quê? No ID, perfeito? E o que eu vou buscar nela? Eu vou buscar a coluna ID aqui dessa tabela. Beleza até aqui? Eu vou fechar esse parênteses e vamos ver se vai dar certo. Muito bom, pessoal. Dá para ver que a gente já trouxe. Essa funciona muito, mas muito parecido mesmo com o nosso PROC-V. Ela não vai dar nenhum erro. Mas tem um problema. Essa fórmula ela só funciona quando aqui na etapa, tá bom? Aqui no responsável, desculpa, a gente só tem um ID. Imagina que eu tivesse vários IDs com o número 1 e vários IDs com o número 2. Essa fórmula não funcionaria, tá bom? Então, qual que é a fórmula que funciona em qualquer caso? Eu vou vir aqui, tá bom? Eu vou fazer o quê? Vou pegar esse mesmo nome, tá bom? E eu vou criar uma nova coluna para a gente poder comparar. Então, eu vou colocar aqui coluna responsável 2. E qual que vai ser a fórmula que a gente vai utilizar aqui? Essa é muito interessante. A gente vai trabalhar vários conceitos muito importantes nela. A gente vai utilizar a fórmula calculate, tá bom? E o que a função calculate faz? Ela faz uma expressão, né, uma conta. Então, aqui a nossa conta vai ser máximo. E eu já vou explicar por quê. Então, eu vou querer que ela pegue o máximo da coluna responsável, tá bom? Beleza até aqui? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um filtro nesta tabela do responsável, tá? Então, eu vou colocar aqui filtro na tabela responsável, onde o ID dela, o ID do responsável, seja igual ao ID dessa coluna etapa. Eu vou fechar o parênteses duas vezes e eu vou dar um Enter para a gente ver se funciona. E, pessoal, trouxe o mesmo resultado, mas não se preocupe que eu vou explicar o passo a passo dela. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu fui lá na tabela responsável, olhei a coluna responsável e peguei o maior valor dela. Mas o maior valor onde o responsável ID seja igual ao ID da tabela etapa. Então, é basicamente isso, pessoal. Aqui eu poderia trocar esse máximo por mínimo. Só um ponto de atenção. Você pode querer fazer, às vezes, uma soma, se você quiser trazer um resultado. Vamos imaginar que na outra tabela eu tivesse a quantidade de horas que eu trabalhei em cada um desses IDs. Eu poderia fazer uma soma deles, tá bom? Pessoal, se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ajudar vocês.